Fala aí, Doc. Vamos assistir agora o próximo episódio, o segundo episódio do nosso podcast Fala aí, Doc. Hoje eu tenho um convidado muito especial, inclusive meu xará, Rodrigo Costa, mentor de médicos, escritor, gestor de clínicas. E agora eu vou passar a palavra para ele. Rodrigo Costa, seja bem-vindo ao nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre vários assuntos relevantes. Eu quero que você dê ao máximo aqui do seu conhecimento. A gente vai aproveitar bastante sobre a sua expertise aqui hoje. Então, se apresente, seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço, né, pela oportunidade. Afinal de contas, a gente sabe dos desafios aí de um médico e é sobre isso que a gente vai tratar hoje, até para trazer dentro desse time que a gente tem alguns insights aí que eu julgo, né, até pela experiência, que resolvendo essa dor, o médico consegue ter uma liberdade maior aí para poder fazer outras coisas além de atender. Perfeito. Então, vamos lá. A gente vai seguindo aqui, a gente separou alguns blocos interessantes. Vamos falar de trajetória e origem, né? Quem que é o Rodrigo Costa, que ele veio, da onde que ele veio, né? Como você se tornou referência na gestão financeira e vendas do universo da saúde? Conta pra gente. Bacana. Bom, né, é muito bacana a gente falar sobre isso, porque quando a gente quebra a crença, a gente acaba possibilitando, né, novas coisas, novas capacidades, novos comportamentos. E foi justamente isso. Eu vim de uma família totalmente desconstruída, né, briga de pai e mãe, separação, aquela coisa toda. E muito pobre, minha família era da roça, aqui de Taubaté, inclusive, do lado aqui de Taubaté. E meu pai veio do Ceará. Sabe aquela coisa de sair do Nordeste e tentar a vida aqui em São Paulo, né? Como muitos fazem. Então tinha um lar bem ruim, bem difícil. Inclusive, eu fui morar um tempo com a minha avó. E essa necessidade de ter imóvel, de ter uma casa, era muito latente, né? De ter a minha casa, já que eu não tinha um lar. E partindo desse princípio, minha avó que me acolheu, inclusive, um bom tempo, só que eu não estava, aquele negócio, né? Aquele pertencimento, não estava pertencendo. Então, enquanto a molecada queria fazer os 18 anos para tirar a habilitação, eu estava estudando para ter os 18 anos para poder ter o meu primeiro imóvel. E ali começou, de fato. Minha avó faleceu com 18 anos, no meu dia de aniversário, e passou 30 dias eu consegui financiar meu imóvel. Então, ali já começou. Na época, eu trabalhava no escritório de contabilidade, fazia contabilidade. Passou um ano, o banco me chamou para trabalhar, e aí adivinha para qual área eu fui, né? Justamente trabalhar com crédito, que já é um desafio da população, né? Hoje em dia as pessoas tomam crédito de forma inconsciente, e eu sempre via isso muito acontecer dentro do banco, principalmente médicos. Esse é o calcanhar de Aquiles, é o calcanhar de Aquiles do médico. Inclusive, a gente está fazendo esse movimento para conscientizar, né, a população de médicos, dar ferramentas, instruir o médico. Inclusive, é o que você faz como mentor hoje, né, de médicos. E conta pra gente como que surgiu essa conexão com o mercado médico. Foi algo planejado ou essa questão de algo inesperado? Na verdade, foi inesperado, porque quando eu trabalhei no banco, você tem uma carteira de clientes para trabalhar, seja empresário, de qualquer área. Porém, eu fui trabalhar num segmento que só atendia na época a Unimed, Olha só. ou seja, só tinha médico, né? E na época tinha o empréstimo consignado. E que eu vi, assim, médicos que eu falei, gente, por que ele está tomando esse crédito? Né? E eu comecei a entender um pouco deste comportamento ali. Lógico que depois eu passei por outras agências, fui atendendo em outros empresários, mas eu entendia que ali tinha uma grande dor. Uhum. Segui o banco aí durante 15 anos trabalhando, e aí eu sempre também tive essa necessidade de empreender. Comecei brincando com um pet shop, abri um pet shop, Olha só. e dali eu já abri uma consultoria de crédito imobiliário e trouxe muitos médicos, porque acredite ou não, lá eu conheci muito médico que morava em casa de aluguel. E aí é onde eu fui fazer a minha proposta de crédito imobiliário e consegui, de fato, converter muito, né? Tirar o médico de aluguel, porque ele tinha capacidade para pagar uma parcela. É que Uhum. na cabeça dele estava morando ali de aluguel, porque ficava mudando, enfim. E ali eu já comecei a criar esse vínculo muito, né? Vivia muito dentro de hospital. Então, quando eu tinha uma meta para bater dentro de banco, inclusive, eu ia para os plantões médicos, porque eu abordava todo mundo lá para fazer minhas vendas. E aí, quando eu saí do banco, que eu comecei a dar consultoria, alguns clientes específicos começaram a me chamar para dar consultoria.
Então, eu fui dando consultoria para diversas áreas, só que aí eu comecei a me perder por conta de ser segmento diferente, conhecer o nicho, conhecer o perfil de mercado, enfim. E aí, até que eu peguei uma clínica para cuidar, de fato, né, para estar perto dela. E a hora que eu comecei a ver que essa clínica não tinha processo, que a secretária não sabia vender, que o médico ficava dentro da sala o dia inteiro com o paciente. E aí eu ficava me perguntando, poxa, se ele está atendendo, quem é que está cuidando do financeiro, quem é que está cuidando das vendas, quem é que está fazendo o planejamento? Tem coisa errada aqui. E, de Exato. fato, era uma clínica, inclusive, que faturava muito bem, porém estava com débito fiscal, estava com débito com funcionário, estava com débito em tudo quanto é canto. E aí eu falei assim, gente, a hora que eu mostrei isso para eles, sabe, a resposta foi, não sabia que tinha tudo isso. E esse foi o momento, então, de virada de chave, assim, Foi. para nichar para o segmento médico, então. Foi total. Porque aí, quando eu comecei a olhar o financeiro dele, comecei com o fluxo de caixa, aí fui ver taxa de cartão, aí eu fui ver o KNAI, e aí, gente, por que não precisava estar pagando aquilo de imposto? Então, houve essa falha também aí, né, na delegação da contabilidade dele, e com a minha formação eu consegui identificar isso. Então, fazer esses ajustes, no primeiro momento, eu não fiz com que ele aumentasse o faturamento, eu fiz com que ele aumentasse o lucro, porque o faturamento se Até manteve, um faturamento bom, o né? faturamento se manteve, mas o lucro ele não tinha. Então, até a primeira vez que sobrou dinheiro no caixa, ele falou para mim: que dinheiro é esse? Então, foi muito bacana, porque. Trabalhando a mesma quantidade para gerar um lucro ex- maior. Não, não, Todo trabalhando inteligente. menos, porque eu também. O que que acontecia? Ele era casado Uhum, e a mulher sempre brigava com ele que ele chegava muito tarde. uhum. E aí eu comecei a obrigar ele a sair no máximo. Eu travei a agenda dele que o último paciente seria atendido 6 horas, para ficar até 7, alguma coisa assim. E aí ele começou a chegar mais cedo em casa. Olha só, mudança, mudou a vida. Exato. Aí isso foi um programa de 3 meses que eu tinha combinado com ele, que se renovou, e aí eu comecei a pegar outras áreas da clínica. E Uhum. aí eu fui para pegar a parte de funcionário, aí depois eu fui para a área de vendas, e enfim, eu fui construindo um método que eu disse, nossa, isso funcionou muito bem aqui. E aí ele foi me apresentando para outro médico, para outro médico, para outro médico, e nisso eu validei o meu processo, escrevi um livro que está aqui, inclusive, baseado no método e nos cases de sucesso que eu tive, Clínica de elite. Clínica de Elite. Estratégias para seu império lucrativo. Exato. Por quê? Porque, na verdade, na cabeça do médico ali, estava muito claro para ele que faturamento era dinheiro, e não é. Exato. Né? E por quê? Né? Quando a gente vai buscar um pouquinho da cultura, da origem, conversando com vários médicos, eles se preocupam muito com cursos técnicos. E, lógico, precisa estar atualizado. Com relação ao que a gente não aprende na faculdade, né? O médico sai da faculdade sem saber absolutamente nada de gestão, nada de processo, nada de financeiro, contabilidade, nada, absolutamente nada. A gente não tem, igual nas escolas, né? Que a gente deveria ter educação financeira, e tudo, a gente não Exato. tem. A faculdade de medicina, a mesma coisa, não tem uma matéria que explica isso. Então, o médico sai no mercado totalmente despreparado, tendo que gerir um negócio, né? Porque todo médico hoje é um médico pejotizado, né? Tem um CNPJ. Mesmo no começo da carreira médica, você tem que ter um PJ para atender, fazer plantões, inclusive. Então, a gente sai na verdade, é esse momento que vários chegam até a gente que não tem experiência, oferece produtos e serviços duvidosos e a gente acaba caindo e aprendendo na marra, né? Aprendendo na dor. É, porque o que que acontece? E é isso que eu, né, eu queria perguntar alguém para alguém do MEC. Me explica, se a gente sabe que todo médico sai para abrir um CNPJ, Uhum. por que que ele não estuda, nem que seja no último período, como criar, né, como abrir sua clínica, como que deve seguir a parte de vigilância, a parte de contabilidade? Porque tem alguns quinais que às vezes impede até que ele exerça alguma profissão se ele não tiver. Então, isso é fundamental. Tem alguns quinais que faz com que ele aumente a tributação. Então, isso. E ele vai no contador, ele fala que quer abrir uma clínica, o contador pega o quinal de clínica, taca lá e segue a vida. E aí abre a clínica, né? Só que aí tem a Sem secretária. planejamento, sem Exatamente. E direcionamento. aí que começa a vir a necessidade, né? E aí eu preciso de urgência, porque eu tenho que
colocar uma secretária, e aí eu coloco uma secretária que eu nem sei como contratar, né? E Não aí tem processo seletivo, não tem gestão, não tem não gestão, sabe não tem um delegar. onboard do funcionário. Então, o funcionário também tem que aprender, né? Aí não tem um sistema, e aí é onde alguns controles são feitos via WhatsApp, né? E hoje a gente sabe que o WhatsApp, você recebe um monte de mensagens, se você não tem um parâmetro, você se perde. Então, e aí começam os problemas, porque chega uma empresa vendendo maquininha de cartão, vai lá, compra. Né? Eu falo que um vendedor bom, Rodrigo, é vendedor de maquininha, que já vende a maquininha com antecipação. E o cara, ó, você vai receber ainda hoje. Ah, ótimo, é essa que eu quero. Por quê? Porque por causa do imediatismo. Só que não é falado para ele que o fato dele fazer essa transação vai gerar juros compostos, porque ele está pegando um dinheiro que não é dele, ele está antecipando uma carteira. Uhum, E nisso ele faturou 100 mil, mas na verdade entrou 30, com todos os custos que ele tem. Né? exato. E hoje ainda vejo médico que nem tira prolabore. Né? E eu costumo dizer que aí é um empresário no total, né? Um empresário que não tira por labore, ele é escravo. Porque se ele está tirando o saldo do caixa da empresa, ele é ladrão. Né? Porque como é que a empresa vai fazer para se sustentar se não tem caixa? Exato. Né? Vou precisar comprar um equipamento, eu vou tirar dinheiro da onde? Não, vou emprestar, aumentei meu custo fixo. E aí, como é que vai fazer? Aí eu tenho que automaticamente aumentar meu faturamento. Então, é por isso que a gente desenhou esse método de orientação, de acompanhamento, porque só orientar e não acompanhar não adianta, porque comportamento é com repetição que você começa a adquirir. Uhum. Então, não adianta só dar um cursinho online para a pessoa e achar que ela vai aprender. Exato, e foi exatamente quando essa virada de chave também, quando você lançou o seu método de mentorias, que gerou essa autoridade maior também. Depois a gente vai mostrar uns cases também, né, de sucesso aí dos seus mentorados, das clínicas que você atende, que gerencia, mas, pô, genial, isso casa muito com essa questão de educação médica, né? Eu acredito muito nisso, que a gente precisa munir os médicos com essas ferramentas, inclusive foi por isso que a gente está aqui hoje com essa pessoa tão especial, com esse know-how gigante que é você aqui para nos ensinar. Inclusive, eu ganhei, né, esses livros, né? Deixa eu ver. Sim, Hoje eu sim. tenho 2 livros aqui que eu ganhei de presente. Agradeço muito. Clínica de Elite, estratégias para seu império lucrativo e também como fazer o seu pé de meia. Esse como fazer o seu pé de meia é mais geral ou é também direcionado para médicos? Na verdade, isso aí é para qualquer pessoa, porque Uhum. hoje assim como eu, né, na verdade é um pouco fora da curva, as pessoas acreditam que comprar um imóvel é difícil, né, porque os imóveis estão caros, a taxa Selic está alta Uhum. e vive de aluguel, né? Aí você vai falar assim, olha, você vai fazer o financiamento em 35 anos. Nossa, mas 35 anos? Aí eu pergunto, né, quanto tempo você está de aluguel? Aí você vai ver, A tá vida 10, tá inteira. 15, tá a vida inteira, né? Então, aí nesse livro eu trouxe um pouco de estratégias. Eu até brinco que o chute do capeta me colocou na porta do céu. Eu falo sobre isso aí no livro. Porque o fato de eu não ter uma moradia me fez buscar, né? E ironia do destino, não. Hoje eu tenho 12 imóveis só com essas estratégias, porque com isso eu fiz muito relacionamento com corretores. Então, corretores geralmente me falam de oferta que tem. Então, quando eu vejo uma construtora boa, né, fazendo a sua construção, eu tenho geralmente um caixa guardado De e, oportunidade, uma e a reserva de oportunidade. oportunidade, né? Todo mundo sabe, quer dizer, todo mundo não, né? Desculpa. Quem está nesse mercado sabe que quando uma construtora vai começar suas obras e vai precisar de dinheiro para fazer o financiamento da obra total, geralmente os bancos pedem um percentual já de imóvel vendido. Então, eles vendem a preço lá embaixo, né? Então é nesse momento que eu pego. Ou eu pego um imóvel que a pessoa está queimando porque está se mudando. Então eu vou aproveitando dessas estratégias. Também utilizo o consórcio, então eu sempre tenho carta de consórcio na manga, ou eu vendo o consórcio e ganho no ágio, ou eu compro outro imóvel, e assim eu vou. Múltiplas estratégias. Múltiplas estratégias. Falando, É aproveitando de mercado. boa. Falando de nível de consciência dos seus clientes, tá? No geral, quando você chega para conversar com um médico, um gestor de clínicas, que seja no começo ou já estruturado, o que você vê com relação a nível de consciência? Por exemplo, sobre reserva de emergência, sobre reserva de oportunidade, sobre renda fixa, renda variável, sobre imóveis, sobre essa questão de como os médicos, seus clientes, lidam com o dinheiro. Você acha que é um nível muito baixo, um nível médio? Como que é essa Olha, relação? na maioria são muito baixos.
Uhum. Eu acho que eles focam ainda na cabeça dele como CLT, embora hoje a maioria trabalha dentro do hospital do PJ, Uhum. então ele faz um orçamento em cima daquilo. Se ele tem cartão de crédito, se ele tem linha de crédito, ele toma tudo, né? Eu não sei se é o comportamento também do status que a. Dublê de rico? Exatamente, né? O status que a cultura cobra, não tem como, a gente sabe disso. Uhum. E para ele não descer daquele status, ele acaba não abrindo mão daquela qualidade de vida, né? Até porque depois que a gente gosta, conhece o que é bom, a gente não quer abrir mão mesmo, né? Porém, falta de fato essa consciência que ele é um CNPJ, que hoje tem, amanhã não tem, e a consciência que ele não precisa ficar só ali, que ele pode, com a capacitação dele, ter sua clínica, ele pode também criar cursos, ele pode criar mentorias, ele pode criar Rendas vários produtos. variáveis, né? Exatamente, ele pode criar vários Diversificar, produtos. isso chama diversificar, né? Exato, e não ficar só numa estratégia. A gente sabe que nesse país, você não fica rico ganhando salário. Você não fica. Vendendo horas. Exatamente. Aqui você fica rico sabendo usar de estratégia de mercado, né? Vamos pensar na pandemia. Muita empresa cresceu, quebrou, né? E muita empresa nasceu. Antes da pandemia, eu não sabia o que que era um social media, um web designer, um copywriter. Agora que a gente é obrigado a conviver com tudo isso. Era mais no orgânico, né? Exatamente. Então, eu falo que não existe crise. Existe Certo. pessoas em crise, o que é outra situação. Uhum. Mas se aqui está ruim, por exemplo, a gente está no momento que a Selic está alta, está em 15%. Para quem tem dinheiro guardado, não vai tirar, porque é um excelente motivo para ele ganhar. Agora ele vai ganhar dinheiro, gente. Agora, Uhum. para quem precisa de crédito, é um momento ruim, porque ele vai pegar um crédito, uma taxa Muito alta. caro. Exatamente. Então, a oportunidade que acaba, né? Quem sabe trabalhar com o mercado fica mais fácil de saber, né, lidar com a determinada situação. Eu fiz uma palestra para médicos em janeiro e falei, gente, esse ano, falei da Selic, ó, tá com previsão, porque o cupom já tinha falado como que ia ser. E aí, às vezes, eu converso com alguns, eles falam, ai, Rodrigo, esse mês foi fraco. Aí eu pergunto, mas qual é que é a novidade? Nós já sabíamos, mas qual era né, o que que eu teria que ter feito antes? Estratégia para que eu pudesse passar por essa sazonalidade, né? Então, Sim. toda maré tem alta e baixa. Então, aonde que eu estou? Pegando o gancho já dessa questão das dores e desafios, para quem empreende na saúde, né? Quais são os erros mais frequentes que você vê quando uma clínica começa a crescer? Olha, misturar CPF com CNPJ, isso é assim muito comum. E aí, eu falo até como ex-gerente de banco, o cliente fica bravo do banco. Olha, eu tenho 10 anos, a conta aqui, eu tenho 15 anos. O banco não vê isso, o banco vê score, né? E não é aquele score de Serasa, tá, gente? Para ficar bem claro, não é aquele score de Serasa. Cada banco tem o seu score. E se você movimenta o dinheiro seu jurídico na conta física ou físico na conta jurídica, fica sem score naquela conta que você não está movimentando. Então, o banco não tem como fazer uma análise de crédito da sua capacidade de pagamento, né? Também temos a precificação de consulta, a precificação de serviço, né? Tem a atração de cliente que ele não sabe captar cliente, né? Ah, não está vindo cliente. Mas como é que ele espera vir se ele não está divulgando o trabalho dele? Não tem como você vender algo que não está na prateleira, né? E por que tantos profissionais assim da saúde têm dificuldade em separar o jaleco do CNPJ? Qual você acha que é o desafio? Ó, eu vou arriscar falar aqui porque é um fato, tem essa questão do ego do médico, né? Todo empresário hoje, eu falo que ser empreendedor é um dom de Deus, porque boleto não motiva empreendedor, filho não motiva empreendedor, cônjuge não motiva, porque é desafiador o tempo inteiro, né? E o CLT, de uma certa forma, ele dá uma zona de conforto. É pouco, mas está ali, Exato. né? Sem risco, sem Porsche. Sem risco e sem Porsche, exatamente, entendeu? Então, é que nem dinheiro, né? Se eu coloco na poupança, a rentabilidade é zero, mas eu também não perco. Agora, se eu colocar em ações e criptomoeda, eu posso correr risco, mas até que ponto o meu coração aguenta? Exatamente. E até que ponto você tem o conhecimento para investir Ex- tranquilamente nisso? Exatamente. Sabendo as Vai saber a hora variáveis, que vai sabendo. variar. Exato. Muito bom. É, muito bom. E que tipo de dor
normalmente te procura? E qual a dor que ninguém admite, mas você sabe e já enxerga de longe? Então, primeira dor. Hoje a gente está passando por um momento complicadíssimo, que é contratação de pessoas, né? Se fala muito da geração Z, e que eu entendi que é o 880. Ou o menininho de 20 anos está bombando na internet, está ganhando muito dinheiro, ou o rapaz de 30 anos não vai trabalhar porque está frio, não aceita feedback, porque agora com a NE01 também você tem que manter, né, a saúde mental do funcionário. NR1 é um assunto quentíssimo, Então, importantíssimo aí para gestão de empresas, gestão de clínicas. Então você tem que tomar cuidado com o que você cobra, você não pode mais expor número, enfim, uma infinidade de coisas que para mim no banco, na época a gente batia na mesa, falava palavrão, mas a meta estava entregue e ninguém levava pro pessoal. Hoje é muito dodói, né? Mimimi. Muito mimimi. Então tem essa questão e tem a questão do médico também ter ele não pede ajuda pela questão do status. Por conta dele estar devendo, por conta dele estar inadimplente, e ele não pede ajuda porque ele não quer ser exposto, né, que ele tá devendo, né, aquele negócio, tá comendo, tem uma piada antiga que o pessoal fala, né, tá comendo mortadela e rotando caviar, né. Exatamente, essa questão do Eu me dublê de lembro, rico, né? quando eu comecei com a mentoria, inclusive, eu falava sobre só financeiro. Uhum. E aí não chegava muito cliente. Falava, gente, mas como que não chega? Porque eu sei que a dor tá aqui, porque eu olhava o CPF desse povo, né? E aí eu mudei a estratégia. Eu comecei a falar de venda, porque venda todo mundo quer vender, todo mundo quer trazer mais cliente, mas eu entrego o financeiro. Então, aquele velho ditado, né? Eu vendo o que você quer, mas eu entrego o que você precisa. Então, eu tive que mudar um pouco a narrativa da construção da minha mentoria para que eles pudessem vir e se abrir comigo. E hoje eles entendem. Porque se eu faço uma precificação errada, quanto mais eu vendo, pior é. Exatamente. Você pode quebrar fazendo uma precificação errada do produto ou do Exato, serviço. exato. Eu tive casos aí absurdo de cliente que faturava 200 mil, mas entrava 150, 130 por conta de gasto. Eu cheguei a pegar uma médica que a secretária dela ganhava mais que ela, Nossa. porque a secretária era a madrinha da filha dela e na hora ela precisava de uma pessoa para trabalhar e essa pessoa era boazinha e ela contratou, que é o que acontece muito. Não se contrata por competência. Exato. E você já atendeu algum caso que te surpreendeu positivamente ou negativamente, né? No caso, esse é um caso que surpreendeu negativamente de uma Total. médica que está recebendo menos que a sua secretária. Olha que absurdo. Olha que absurdo, né? Ela chegou a chorar na mentoria, porque a gente descobriu isso quando a gente foi fazer o fluxo de caixa, porque ela nunca tinha feito uma consulta do fluxo de caixa dela. E o que aconteceu nesse caso? Olha que interessante, vocês olhem bem nesse caso aí. A secretária dela, ela imprimiu o extrato da conta corrente, Uhum. só que ela imprimia em Excel. E o que ela fazia? Deletava uma linha, gerava o PDF e mandava para ela. Nossa. E ela não olhava, ela simplesmente olhava aquilo ali, o documento tá ali, tá ok, e era aquilo. E aí, Tá. quando eu fui pedir, né, a gente foi fazer um levantamento e eu fui pedir o extrato, e a secretária dela mandou, daí eu liguei para ela e falei assim, você pode me mandar o seu extrato? Porque a conta não tá batendo. Entra no banco agora comigo. Ela entrou comigo é esse aí que eu quero, tira. E aí foi onde a gente identificou. Nossa. E questão básica, né, de gestão. Exato. Tá, mas aí, né, é aquele negócio. Chegava o movimento do mês, mandava para o contador também não sinalizava. Por quê? Porque não estava sendo acompanhado o fluxo de caixa. Então, quando você tem gestão do seu fluxo de caixa, do que entra, do que sai, o que é líquido de fato, você automaticamente não passa por uma situação dessa. Mas não é que o médico confia, né? A gente tem o hábito de falar que está delegando, quando na verdade a gente está delargando. E aí, quando vê, né? Se passar 2 anos, 3 anos, olha o rombo que vai tomando a situação. E isso é muito fácil de acontecer, tá? No banco. E por que eu tenho essa expertise? Porque no banco eu via muito isso. Exatamente. E é aquela questão, o médico se preocupa muito com a técnica, Exato. com a medicina baseada em evidência, com estudar, fazer congresso, mas em rentabilizar isso, em ter dentro de casa uma qualidade de vida, aquela questão de achar que a medicina é um sacerdócio, eu até já bati nessa tecla em outras, discussões, que a medicina é um sacerdócio ou não é? Aquele médico, ele está fazendo
o bem para ele e para os outros, ou está fazendo só o bem para os outros? Até que ponto que o médico ele tem que vestir a camisa de médico e não se preocupar com ele, ajudar sempre o próximo? Claro, tem que ter isso, a gente faz juramento de Hipócrates, a gente sempre prioriza a qualidade do atendimento também, mas o médico está deixando muitas vezes de ter qualidade ele mesmo. A expectativa de vida do médico é menor que a da população inteira. A gente entende de saúde, a gente entende de cuidados, Ele a não gente é faz. aquele negócio, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Porque o médico tem expectativa bem menor por conta de estresse, por conta de má gestão. Então, O que eu costumo dizer é que a gente não pode romantizar as coisas, né? E o médico em si, por conta desses votos, por conta dessa situação de saúde, ele acaba entendendo que é um atendimento. Só que a partir do momento que você abrir um CNPJ, CNPJ é empresa, CNPJ nasceu, a empresa nasceu para dar lucro. Se não está dando lucro, tem coisa errada. E assim, e o fato de você, e não tem nada de mal, né? Diferente do que a mãe da gente falava, que o dinheiro é sujo, vai lá lavar a mão, que você pegou a mão, você pegou um dinheiro. Essas crenças ficam na cabeça da gente e ecoa lá no inconsciente. Então, o fato dele achar que ele tem que fazer aquilo ali e não é merecedor de ter uma boa vida, de ganhar um dinheiro legal, porque tá tudo bem, vamos transformar a vida de pessoas? Vamos, mas vamos ganhar bem por isso, tá tudo certo. Né? Não tem nada de errado nisso. vou dar um exemplo de que aconteceu comigo na faculdade. Eu me formei na Faculdade Federal de Dourados, Mato Grosso do Sul, e é uma faculdade federal. A gente atendia no hospital universitário, a gente atendia o público mais carente também. Então, a gente foi moldado na nossa educação médica a acreditar que a precificação não é algo importante, de fazer sempre a caridade e tudo mais. E isso está totalmente errado. Eu aprendi em uma mentoria durante a faculdade que a gente tem que saber precificar. Inclusive, por exemplo, chega um paciente carente para você. Você vai dar o desconto para ele ou você vai fazer de graça? Desconto não existe. Porque imagina que você está na sua clínica, no seu consultório, tem alguém sentado, acabou de pagar R$ 500 na consulta, aí chega alguém e fala, você não tem um descontinho? Aí você faz a 200. O que aquele cara que estava sentado vai Exato. imaginar? Vai perder totalmente a credibilidade. Então, se quer fazer caridade, faça. Separe um dia da sua agenda, faça ali Perfeito. 3 atendimentos, 5 atendimentos, ou vai num hospital e faça a sua caridade, né? Seja um médico também altruísta. Mas a questão de precificação, a questão de entender que a gestão da sua clínica é importante, faz total diferença. Então a gente não pode ter vergonha Cobrar. de cobrar uma consulta e o cobrar o que é adequado. Existem dois parâmetros também, a prostituição da medicina e também a super faturar um serviço. A gente tem que entender, né, Rodrigo, que a gente vive num mundo capitalista e nada vai mudar isso. Exato. Né? É o que você falou, quer fazer caridade? Ok, você paga um dia da semana e vai fazer sua caridade, tá tudo bem. Né? Eu acho que é altruísmo, tá tudo certo, mas a hora que eu tô dentro do meu negócio, eu tenho obrigação de fazer o meu negócio crescer, porque senão é mais uma empresa quebrada no IBGE, é mais uma empresa que não consegue contratar funcionário, é mais uma empresa que não contribui com o PIB e é mais uma empresa que está no Serasa. Exatamente. Né? Então a gente não pode. Se eu abrir um CNPJ, eu estou dizendo que sim, eu sou um empreendedor e eu quero fazer o negócio dar lucro. Então, e é um desafio gigante, porque é um desafio de mercado, é um desafio de governo, é um desafio de funcionário, é um desafio de sistema o tempo inteiro. Já fica a mensagem. Se não quer dormir com barulho, você se você não consegue dormir com barulho, você não seja empresário. E se você Fica não aí quer no ser empresário, CLT não seja mesmo. médico. Não seja médico também, porque tem que dormir com barulho, né? É, Pegando esse gancho sobre produtos, serviços e modelos de negócio na saúde. Hoje, quais são as principais formas de monetização da carreira médica além do consultório? bacana. Eu sempre gosto de falar para o médico que ele estuda muito, né? Eu falo que conhecimento você tem que levar, né? Não faz sentido você guardar para você. Então, hoje, inclusive, tem muitos que vêm através, né, da mentoria para arrumar a sua clínica e sai com tempo livre e eu ensino ele a fazer mentoria, porque ele pode ajudar outros médicos. Com a Ele, qualidade técnica dele, exatamente, exatamente. Conhecimento não se deve guardar. E eu já tive médico que falou assim, Rodrigo, mas eu vou ensinar a minha técnica. óbvio.
Você vai ensinar uma coisa Porque que você não tem sabe? receio de alguém fazer do jeito que ele faz. E a gente sabe, né, Rodrigo, que cada professor que passa pela vida da gente ensina do jeito dele, mas a gente vai se moldando dentro do nosso jeito de trabalhar. Então, conhecimento não se guarda, conhecimento se passa. Então, dá para criar infoproduto dentro da clínica dele, ele pode trazer, se tem uma clínica grande, ele pode criar parceria com serviços auxiliares. Por exemplo, eu lido muito com médico que tem clínica de estética, cirurgia plástica. Ele pode ter uma sala lá e contratar uma pessoa para fazer o pós-operatório. Ou seja, o cliente já está ali dentro do ecossistema, nem sai dali. E com Exatamente. isso ele vai gerando e vai cuidando, porque ele está perto né, do atendimento, está acompanhando o pós-operatório da pessoa, até para depois ele ter conteúdo para mostrar o trabalho dele. Porque se tem uma coisa que vende, não é a gente falando, é o cliente vendo o resultado de antes e depois, um depoimento, alguma coisa nesse sentido. Então, o médico, ele tem sim uma grande capacidade de fazer dinheiro, de fazer caixa com outros tipos de negócio. Ele não precisa ficar vinculado somente ao atendimento dentro do hospital. Exato. E o que um produto ou serviço precisa ter para ser escalável dentro da saúde? Legal. Eu acho que um produto que ele precisa, primeiro, começar. Você até falou um tema aí da prostituição, é justamente a consulta. Né? A consulta hoje, eu vejo médicos aí que às vezes está muito próximo do SUS. A gente até comentou hoje mais cedo Exatamente, ou seja, ele está depreciando tudo que ele estudou, que não foi no mínimo 10 anos ele estudou ali. Então, já começa por ali. Né? Se ele tem condição, dependendo da especialidade que ele tem, de fazer parceria com o laboratório, eu vejo médicos que têm parceria com o laboratório, eu vejo médico que tem parceria com farmácia de manipulação. Então, tudo isso ele consegue criar um ecossistema. E não é só pensando no dinheiro, é pensando também em quem está cuidando do meu experiência, paciente. experiência do cliente também, né? Exatamente, ou Porque seja, o cliente ele o sai com cliente hoje direcionamento. ele não compra o simples atendimento, ele compra uma experiência. Exato. Ele quer ver o consultório bonito, ele quer ver o ambiente, ele quer né, receber um follow-up, ele quer um Isso acompanhamento. quando a gente olha na administração, na base da pirâmide de Maslow, ele fala que o ser humano, a necessidade básica dele é de ser reconhecida, de pertencer. Por isso que quando a gente pensa no iPhone, todo mundo quer ter iPhone. Quando a gente pensa no Nike, todo mundo quer ter o Nike. Por quê? São produtos que realmente elevam, né, o nível da pessoa, porque a sociedade colocou dessa forma. Então, o ser humano quer pertencer a um clã que a gente fala. Né? Se um gordinho que está perto de um homem forte, ele vai se sentir mal, porque ele não está dentro daquela, né? E tem esse negócio. Então, o ser humano, se ele chega no lugar que ele é bem acolhido, que a experiência é agradável, poxa, ele fica, ele indica. Né? Eu até fiz um curso na Disney sobre atendimento com excelência, que é o foco da Disney, criar uma experiência memorável para o A cliente, cultura da a empresa. cultura da empresa. Né? Então não dá. O que acontece muito, né? Às vezes você vai dentro de um pronto-socorro, o médico mal olha para o seu rosto, o que você tem, faz o exame, ele escreve e tchau. Né? Ele poderia ter uma conversa mais humanizada, né? Se ele tem consultório, direcionar até para o consultório dele, enfim, ele poderia ter uma comunicação e sair um pouco dessa linha de produção. Porque você ficar numa linha de produção, é isso, você não retém cliente, você não fideliza cliente, você não vira referência, fala mal de você. Sem contar que não individualiza e também tem um mau atendimento, né? A Esse é qualidade a do qualidade do atendimento cai atendimento. muito. Por questão Exatamente. de tempo, por questão de agilidade, por questão de generalizar. É, A medicina é individualizada, ela não é generalizada. E qual que é o mal do médico fazendo um atendimento? Que ele vê, às vezes, como um processo é engessado, isso. não personaliza, atende 20 numa manhã só. E o resultado a gente já sabe, é insatisfação, uma experiência do cliente ruim, um NPS ruim, né? Um índice de satisfação ali que beira o zero, né? O negativo, vai ter Ó, problemas com não isso, com adianta. certeza. Preço compete com qualidade, né? Uhum. A gente vê N situações acontecendo de pessoas tentando vulgarizar o preço, porque o concorrente também está cobrando baixo, e aí a gente vê problemas na qualidade. Não tem como. Não dá para você ofertar um serviço gigante, maravilhoso, sem qualidade, Exatamente. né? Porque tem perfil de público.
Só que se eu quero trabalhar menos e ganhar mais, eu tenho que me direcionar, eu tenho que me posicionar para isso, porque senão não adianta, não tem congruência. Tem uma pergunta capciosa agora. Que medo. Você acredita que todo médico pode empreender ou isso é para poucos? Ó, eu acho que empreender é para poucos. Eu acho que tem pessoas que gostam de ficar na zona de conforto. E tá tudo bem, eu não tô falando do médico. É Hum. o que eu falo sobre o CLT, por exemplo, né? Eu fui CLT 15 anos dentro do banco e eu não tenho o que falar. Saí porque eu realmente queria empreender, porque eu já tinha chegado num teto de salário que eu não conseguiria avançar mais. E hoje, quando a gente olha para o IBGE, as rendas mais altas não são de CLT, são de empresários. Não existe CLT no ranking, né? Não existe Talvez, CLT no ranking. talvez um jogador de futebol que tem um salário milionário, que se fosse contar, mas nem é daí que vem a renda dele, né? Exatamente, entendeu? Então, assim, eu fui fazer parte de um programa e, né, essa pessoa é minha amiga, é âncora, inclusive, e ela, quando ela contou o salário dela para mim, eu falei assim, nossa, Esses dias eu vi uma comparação muito interessante com o CEO do TikTok com o TikTok que mais rentabiliza com isso. Então, é absurda a discrepância daquele produtor de conteúdo para o CEO da empresa, ao CEO da Microsoft com comparação a outro, o CEO do Instagram com comparação a um user do Instagram que produz conteúdo. Então, não é o CLT ou até a diretoria, ou qualquer cargo que você tenha dentro de uma empresa que vai rentabilizar mais do que ser empreendedor. exato. E por que que isso? Porque, na verdade, para o empreendedor, ele tem uma trava gigante de contratação de CLT por conta de custo. Então, ele não vai conseguir passar daquele teto. E você tocou num ponto importante, porque isso também está acontecendo na vida das modelos. As empresas estão parando de contratar modelos Uhum. e contratando influencer, porque é mais barato e alcança mais. Então, está tendo uma mudança no mercado que, se as pessoas não perceberem, a tendência é o CLT ficar cada vez a renda menor, porque o imposto não para de aumentar e o Exato. imposto come uma boa fatia da lucratividade, da margem de lucro. Então, a empresa tem que fazer o quê? Né? Tem que otimizar serviço, tem que otimizar sistema para poder atender o cliente com qualidade. E agora tem até uma nova modalidade de influencer, né? De digital influencer, de De- influencer de IA. Então, Exato, estão exato. clonando, colocando inteligência artificial e fazendo influencer de IA. Tem a É Zog aí, isso. que inclusive é a nossa patrocinadora que tem influencer de IA. É assim, não precisa pagar para o influencer, não precisa pagar é, é, questões trabalhistas, Sim. não tem processo depois, não tem briga judicial, não tem nada. É um influencer de IA que você cria. Então, até nisso, estamos otimizando e estamos usando a tecnologia. Muito bom. E quais são os primeiros passos para começar e programar esse modelo de negócio e gestão? E quando é o melhor momento para começar? Ó, eu digo que da área da saúde já está claro para mim que ele tem que primeiro bimestre, semestre dele, ele já tem que ver administração, porque já, né, a gente sabe que não vai ser CLT, ele vai ser PJ. Então ele já tem que ir se formando sobre isso. Mas ok, Rodrigo, eu decidi que agora eu quero abrir uma empresa. O Sebrae tem plano de negócio para isso, né? Tem mentorias para isso. Eu dou mentoria para isso. Então, o Sebrae hoje ele tem um programa que se chama Empretec, que você constrói uma empresa, uma imersão que você tem lá de 5 dias, 7 dias, se eu não me engano. Então, você tem que entender um pouco mais como que é o mercado do empreendedor, como que está seguindo o governo, porque hoje o que dita a nossa economia, não adianta, é o governo, é totalmente o governo. Por exemplo, essa confusão da taxa aí com relação ao Trump está prejudicando totalmente a área da estética, porque os produtos são importados. Mas quem trabalha com importação e exportação é agora que está ganhando dinheiro. Então, se eu não estou atento ao mercado, eu pego um caminho errado, já era, eu quebro a minha empresa. Então não adianta. As pessoas têm, né, não querem falar de concorrente, mas a primeira coisa que você tem que fazer, inclusive, quando vai abrir um negócio, é estudar o concorrente. Um benchmark. Exatamente. E Essa olha que que é. coisa doida, né? Eu já sabia isso meio que de forma instintiva. Quando eu abri o pet shop lá atrás, eu abri um pet shop muito pequenininho, até porque eu estava no banco ainda, então tinha que dar conta dos dois e tal. Coloquei um rapaz para trabalhar comigo lá, e era bem pequenininho. Só que eu não estava contente com aquilo. Eu falei assim, gente, putz, isso aqui não vai dar dinheiro nunca, não vai pagar o aluguel, né? E era realmente
A gente contava por banho de cachorro, dava muito pouco banho. E aí eu ficava pensando, nossa, primeiro eu tenho que sair do aluguel, se eu quero ter um negócio. Que já era minha. Isso é sempre na minha cabeça. E aí eu comecei a olhar na avenida que tinha, se tinha algum outro pet shop. E de fato tinha no final da rua um outro pet shop. Com uma casa improvável que eu pudesse comprar. Mas as coisas foram acontecendo, o universo conspira. Eu consegui comprar a casa do lado do pet shop. Eu abri o meu pet shop do lado do dele. E ficou maior do que o dele. Por quê? Porque eu aproveitei que ele não estava dando conta, ele pecava no atendimento, ele não ficava lá. Então, você sabe que o funcionário não cuida que nem dono, tem toda uma situação. Então, eu sempre falo que concorrente, como diz o ditado, né, tem que manter o inimigo por perto, porque o concorrente é um benchmark. Você pega o que ele está fazendo bem e o que ele não está fazendo bem, você implanta. É simples assim. Muito bom, muito bom. E sobre gestão de clínicas inteligentes, o que uma clínica de pequeno ou médio porte precisa ajustar urgentemente para crescer? Esse é o ponto, aquele calcanhar de Aquiles que, se não começar por ali, Eu não vai dar acho certo. que eu falo que né, toda casa não dá para começar sem um alicerce, é básico, né? Seja a casa que for. E o financeiro é a base. Se eu não tenho uma noção de quanto que é meu custo fixo, quanto que é meu custo variável, como que eu vou ter uma meta para trabalhar? Como que eu vou abrir a porta? Esperar o cliente cair do céu? Não tem como. Eu tenho que ter um diagnóstico do meu negócio, uma foto do meu diagnóstico, e eu tenho que ter uma meta para que eu bata aquela meta. Porque é outra coisa que clínica não tem, que eu trouxe de banco, inclusive, para dentro do meu método. Muitas clínicas trabalham sem meta. E aí vem aquela história, nossa, esse mês foi muito ruim. Estava no planejamento? Exatamente, né? Porque para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar que chegar tá bom. Então, por isso que o financeiro para mim é a base, né? Depois eu tenho que passar por pessoas também e depois eu tenho que trabalhar com processo. Se eu não tenho processo, eu vou ficar refém da minha clínica. Com essa questão do diagnóstico do seu negócio, você acredita que existe uma diferença entre uma clínica bem gerida e uma clínica em colapso? Essa é uma linha tênue ou uma discrepância gigante entre uma e outra? É uma linha tênue, sabe por quê? Às vezes tem gente achando que está faturando alto, mas não está lucrando. Eu já peguei empresas que estavam faturando menos e lucrando mais que estava faturando alto. Por quê? Por uma bobeira. Ó, vou fazer uma conta rápida. Era uma média de 100 mil faturamento. De antecipação de cartão, ela estava pagando 22%. Mais 14% de imposto. Conta básica já foi 36. Exato. Enquanto a outra, de fato, tinha uma taxa menor, não antecipava. Isso sem os custos fixos. Exatamente, entendeu? Então, assim, só por ali a gente já começou a ajustar. E, então, por isso que quando eu entro para dar uma mentoria, eu arrumo o financeiro para depois vender. Lógico que a gente acaba fazendo os dois juntos, mas sem o financeiro arrumado, impossível. Não recomendo. E toda clínica é isso, tá? Ah, eu preciso trazer mais cliente, né? E aí eu falo que é justamente o contrário. Você tem que trazer menos cliente, porque se eu trago mais cliente, eu também vou entrar num colapso emocional, porque como é que eu vou fazer para viver? Que horas que eu vou para academia? Que hora que eu vou ficar com a minha família? Que hora que eu vou ver meus amigos? Vou virar uma Exatamente. fábrica. E aí eu vou cair, vai acontecer o quê? Cai qualidade. Exatamente. Então a linha é tênue e também quanto maior a altura, maior o tombo. Então Maior altura, maior você o tá com tom. um investimento, você está aportado ali num local físico, você tem uma baita de uma estrutura física com vários funcionários, acha que está ganhando dinheiro, quando vai ver, está quebrando. Muitas empresas quebram na hora do salto. Por quê? Porque ela não se preparou para aquele crescimento. Esse é o problema. Ela vai crescendo, só que ela não preparou para aquele crescimento. Aí, para crescer, você precisa de pessoas. Você não tem tempo de treinar. Senta aí e aprende aqui com o rapaz do lado. Né? É isso, essa é o que a gente vê. E aí começa o colapso, porque daí começa a reclamação, aí o cliente insatisfeito um fala para o outro, aí entra um processo, quando veio já ganhou um processo, aí já era, porque todos que vierem em consequência vão ganhar também. Aí o funcionário fica descontente porque está trabalhando mais de 8 horas por dia. E aí, para você retomar a motivação sua, do funcionário, reter cliente é muito mais caro do que trazer cliente novo.
Aí já entra no LTV também, né? Exatamente, entendeu? Então, o detalhe é né, quando eu trabalho dentro da metodologia, é trabalhar com poucos clientes, mas de uma certa forma, a entregar o máximo para esse cliente. Se eu ficar com o cliente 5 horas, tá, se ele estiver me pagando, tá tudo bem. O que eu não posso fazer é trabalhar nessa linha de produção, que às vezes, por você trabalhar por plano ou produção, como ganha muito pouco, aí acaba fazendo isso. Só que aí peca na qualidade. Exato. E como você enxerga o papel do médico gestor? Precisa ser os dois ou pode delegar bem? Ó, eu acho que, vamos pensar, né, desde lá da Disney, que nasceu do fundo do quintal, né, na garagem, na verdade. Toda empresa nasce para crescer. E grandes empresas, elas contratam CEO. Só que não dá para você comandar uma empresa que você não tem conhecimento do seu negócio. Então, você tem que saber acompanhar os seus indicadores, entender do seu negócio, para saber cobrar. Como é que você vai cobrar alguém que você não sabe? Então, dá sim para você estar fora, mas ter alguém que você preparou para assumir o cargo. É, hoje na sua mentoria, então, você prepara médicos gestores. Essa é a Exato. função Essa é a minha promessa. médicos gestores. Médicos gestores, exatamente. Médicos empresários, médicos gestores, porque é ele. E às vezes ele até fala para mim, ai, não treina meu funcionário, porque assim não dá, gente. Ele saiu, você está na roça de novo, vai pagar outra mentoria. Exato. Muito bem colocada. Eu tô sentindo aqui as minhas dores também, né? Claro, a gente tenta melhorar sempre, é um processo. Hoje eu tenho a Doc mais Doc, a gente tem uma gestão aí da clínica, tem a gestão da parte de tecnologia, mas não tem como. Todo mundo tem as dores, todo mundo está num processo de aprendizado, ninguém é melhor do que ninguém. Se você fala assim, eu estou pronto, eu sei de tudo, você é o cara que vai E, quebrar daqui a pouquinho. Se você não se atualizar, se você não colocar uma tecnologia nova, se você não fizer um treinamento, se você não tiver uma cultura bem estabelecida na sua empresa, e já vamos era. pensar que mudou a nossa vida como empresário, né? Antigamente você chegava, administrava a empresa, agora não. Agora você tem que chegar, você tem que fazer conteúdo, senão a sua social media fica no seu pé, você tem que gravar vídeo, você tem que se preocupar com. Agora é tudo, e realmente é tudo. Né? Eu até estava brincando com uma médica hoje de manhã. Ela falou, Rodrigo, eu estou atendendo menos e gastando mais tempo fazendo conteúdo. Porque, de fato, né, hoje o mundo virou para o digital total. E, de fato, se você não tem um catálogo, quando uma pessoa vai te conhecer, ela vai no Google, ela vai no Instagram. Se Não tem você nada não é, lá para ver. se você não é digital, você é invisível. Exatamente. Então, hoje não basta ser bom, não basta ser médico, você tem que ser empresário, você tem que ser bom e parecer ser bom, A porque se não aparece, técnica não basta. não, não basta, não tem como. Ixi, hoje quem é, né? Eu acho que na época funcionava muito bem a indicação. Hoje tem indicação ainda, mas não adianta. A pessoa, quando quer, ela vai ali no Instagram, hoje vai no ChatGPT. A gente sabe que o brasileiro hoje está pesquisando mais no ChatGPT do que no Google. Então, hoje ele tem informação aonde ele quiser, ele vai. Ótimo. E quais números você acredita que todo gestor de clínica deveria olhar semanalmente? Semanalmente, vou falar para você pensando até na Selic. Hoje a gente está vivendo essa alta da Selic, então ele tem que acompanhar de fato o faturamento dele para saber se não vai ultrapassar e com isso aumentar o imposto. Então o faturamento é alto e ele tem que olhar a agenda dele, como é que está crescendo de cliente novo, como é que se a manutenção de carteira. No banco a gente era cobrado de trazer cliente novo e de controlar a carteira que a gente já tinha ativo. E é isso que o médico deve fazer. Né? Quanto tempo esse cliente está afastado? Então, tanto olhar para dentro da empresa, também como para o macro, o Exatamente. cenário do país e É, porque não adianta. taxa de juros. Taxa de juros, isso é fundamental, isso é o que rege a nossa realidade hoje. Então, só olhar para o paciente, para sua agenda, não basta. Esquece, esquece o paciente, você olha só na sala, saiu dali, você tem que olhar para o seu negócio. Muito bom, muito Até bom. porque se você não olhar para o seu negócio, amanhã você não tem paciente. Justo. Agora vamos entrar num outro bloco aqui de contabilidade e visão financeira na saúde. Por que a contabilidade ainda é um tabu entre os médicos? Então, eu diria que nem é só com os médicos. A gente sabe que hoje o contador, ele acaba distribuindo as funções para funcionários, né? Então, tem a parte contábil, tem a parte fiscal, tem a parte de departamento pessoal, e isso faz com que, às vezes, o contador também não tenha uma gestão de toda a carteira de cliente dele.
E como eu te disse, de um mês para o outro, se você não acompanhou o seu faturamento, já era. Então, se você não está de olho no seu faturamento e o seu contador também não, está na mão do funcionário lá, já era. A tributação sua passou daquela alíquota, você vai pagar aquilo lá até o final do ano. Então, hoje, o contador, ele teria que mudar um pouco a visão dele também para olhar para o empresário e entender como que, não só de fazer lançamento fiscal, mas sim como que eu faço esse cara reduzir custo. Certo. E o médico tem que ficar no pé. E que tipo de decisão errada uma má contabilidade pode gerar? Sem dar exemplos. Porque senão a gente vai ser. Não, eu acho que o fato da contabilidade hoje, o que que acontece? A contabilidade ela segue muito o que é pedido pela Receita Federal, né? Pelo posto fiscal, exatamente. Só que ela deveria ter um olhar mais para o empresário e menos para os órgãos fiscalizadores, porque ela se preocupa com o que o empresário tem que entregar, mas ela não se preocupa tanto do lado do empresário. Então, ela deveria cuidar melhor. Por exemplo, quem é simples não precisa fazer balanço pela Receita Federal. Geralmente, quem tem que fazer balanço é lucro real, né? Que tem que ter essa contabilidade. Mas, uma empresa que hoje é simples, amanhã ela vai ser lucro real. Então, eu já tenho que ter o meu balanço, porque um equipamento, uma cadeira, um computador, tudo isso vai para o meu balanço. Então, se eu hoje, Rodrigo, sou sócio e quero chamar o Rodrigo para ser meu sócio, você quer saber quanto a minha empresa vale. Concorda? Para saber se faz sentido eu entrar. Não vou no amor, né? E aí, quanto que a minha empresa vale se não tem um balanço que me diz quanto que está de passivo, quanto está de ativo? Qual que é a minha dívida no Como mercado? que vai fazer um valuation da empresa? Exatamente. Então, isso eu acho que os contadores erram bastante. Eu sei que dá trabalho, porque eu sou contador de formação, mas eu acho que não orientar o empresário nesse sentido é isso que está fazendo que o contador, né, que as pessoas fiquem com receio de contador. Que contador antigamente era guarda-livro, né? Eu chamava de guarda-livro. E hoje realmente é isso. O que ele faz? Você manda para ele as notas, nem manda mais, porque as notas fiscais são eletrônicas, ele faz a contabilização, te manda o imposto para pagar, e é isso que ele faz. A engenharia tributária, Aí, então, é algo não, não é. E o que que ele impensável para deveria essas. fazer? Ele deveria pegar a empresa todo mês, eu sei que, né, pelo tamanho, e analisar cada empresa. Nossa, essa empresa aqui vai estourar. Melhor abrir outro CNPJ, ou melhor fazer algum trâmite, né? E não simplesmente deixar o cliente vir atrás. Eu já tive muito que eu fui atrás de contador para falar para ele, olha, vamos alterar aqui o KNAI, porque esse KNAI dá um imposto menor. E quando você olha para os seus mentorados e para as clínicas que você faz o ajuste de gestão, você também coloca a mão nisso? É Na a, verdade, é a primeira coisa que é, você coloca a mão. é a primeira coisa. Aí você chega lá no contador, amigo, tá A vendo isso aqui? primeira, quando eu faço um diagnóstico, duas reuniões que eu convoco Uhum, com o contador e com a equipe de marketing. Porque às vezes a equipe de marketing ela é contratada, mas ela nem tem um brief da empresa. uhum. Então publica umas coisas que se eu te mostrar, você vai falar assim, não, pois é. Mas você vê umas coisas publicadas assim que você fala, meu Deus. E aí você pergunta para o médico, me explica o que é isso. Eu falo assim, nossa, nem vi. Não tem tempo. Não tenho tempo. E não tem É, mesmo. justo. Ele fica o dia inteiro dentro do consultório, ele paga uma equipe de marketing, só que a equipe de marketing são pessoas. E se ela não entendeu, vou te trazer uma coisa absurda aqui, só para elencar rapidinho. Mas eu tive um caso de um médico que o marketing filmou uma lipoaspiração e colocou o conteúdo. Hum, Além dele perder o Instagram, hum. imagina uma pessoa. Se eu sou um médico e eu quero mostrar isso para alunos, ok, né? Uma linguagem Sim. técnica e tal. Agora, mostrar para Nossa. a pessoa. Eu imagino porque a gente vive pisando em ovos com questões jurídicas, com Exato. questão do CRM, com questão do, né, aqui de São Paulo, do CREMESP, porque uma pisadinha de fora da faixa, uma lei de proteção de dados que você quebra, isso aí E, é para quebrar a empresa realmente, para ficar queimado no mercado. ó, e eu não estou falando só disso. E isso acontece com dentista que mostra a boca aberta da pessoa fazendo um negócio lá dentro. E é horrível de ver um negócio desse, entendeu? Pessoas que postam foto com seringa, né? O pessoal da estética, que adora postar foto com seringa. 20% da população mundial tem medo de agulha. Exato.
coisas, pequenos detalhes que fazem total diferença. Exatamente. Então, quando a gente tira esses ruídos, não tem por que a empresa dar lucro, porque ninguém nasce para quebrar uma empresa, ninguém quer quebrar uma empresa. E esse tipo essa lupa nessas questões refinadas e de detalhes que faz a diferença de você buscar o conhecimento, de você ter uma mentoria. Exatamente. Então, eu mostro e eu ensino ele a ver isso, né? Então, eu acho que o que eu recomendo sempre para os meus mentorados, quando ele mais ou menos pelo dia 20, eu faço para que eles, peço para que eles façam planejamento. E o planejamento começa com o planejamento financeiro. E aí é olhar a linha do faturamento, para saber onde está a minha maior margem de lucro, e olhar também a linha das minhas despesas. Para depois eu fazer um planejamento comercial. Aí sim eu coloco o marketing, porque eu já tenho desenhado que o marketing. Porque senão o marketing também vai trabalhar um produto que nem é tão rentável para você, Exatamente. né? Então o médico tem que entender de finanças também, não só confiar em números. Exatamente. Ótimo. Bom, partindo agora para o último bloco, então, sobre inteligência, tecnologia e o futuro da gestão na saúde. Que papel a inteligência artificial e a automação devem ocupar nas clínicas? Nossa, eu acho que hoje uma empresa não dá para funcionar sem. Eu falo isso desde equipamento, que gera mais conforto para o cliente. Hoje, os equipamentos, né, quando a gente fala de cirurgias, vem para trazer isso. Por exemplo, eu fiz uma cirurgia na vesícula que foi robô que fala, né? E antigamente ficava uma cicatriz horrorosa. Então, a tecnologia ela vem para isso. E quando a gente fala também da inteligência artificial no atendimento, vamos pensar, a gente falou do funcionário, o custo que é manter um funcionário. E aí vamos pensar que eu fiz um impulsionamento, porque todo mundo acha que tráfego é a solução do problema, e eu digo que não é, é um dos canais também. Aí chegou lá 1.000 clientes. Como que a secretária vai dar conta de responder? Ela vai perder o time da venda, porque a venda é isso aqui, ó, chegou, tem que atender, senão se perde o time. A IA já consegue fazer Exatamente. todos esses atendimentos de forma simultânea, Exatamente. né? Isso já faz parte do Já planejamento faz também. parte, né? Porque faz uma campanha específica, gera 1000 leads, e como que você vai atender esses leads se você tem uma secretária? Não Ela dá. vai demorar 5 dias para responder. E já perdeu o cliente, porque é na hora que Ó, eu precisa. já tive caso, né? Quando a gente vai olhar para o funil, que o médico fala assim para mim, ai, aqui não chega cliente, Rodrigo, o meu marketing não funciona, não presta. Aí ele tinha 4 secretárias. Essas 4 secretárias, cada um tinha um celular. Eu falava, mas quem recebe os leads? Ah, gente, todo mundo recebe. Você vai taguear os leads, você vai colocar qual é o Cada um segmento fazia do do jeito que CRM. achava melhor. E E, atendia na hora que tinha tempo. e a questão da gramática, né? Exatamente. Não, aí, Essa exatamente. questão da Pois gramática. é. E aí, Foi uma dor aí minha então, por exato. muito tempo até chegar a IA. Obrigado, IA. Né? Então, assim, eu acho que o CRM é fundamental, porque você O entende a CRM, quando etapa. vamos falar aqui também, porque a gente está falando para o público geral também. O CRM não é o Conselho Regional de Medicina. Isso, é a nossa boa. O CRM é a gestão do cliente ali dentro da experiência dele. Isso, gestão Então, de conversas, gestão de né? conversa, E ali eu exatamente. consigo, inclusive, entender em que etapa que esse cliente está, porque em cada etapa é uma forma como eu converso com o meu cliente. E a IA, ela tem condição de gerenciar isso, ela tem condição de atender o cliente com rapidez, ela tem condição de fazer follow-up. Por quê? Porque hoje as pessoas esqueceram que o telefone funciona para ligar, né? Hoje tudo é mensagem. Então, você manda uma mensagem agora, a pessoa responde só de noite. O funcionário já foi embora, Uhum. né? A secretária de IA funciona 24 por 24/7, 7. não responde errado, entende áudio, manda áudio, Não tem qualifica o lead, não TPM, tem vai TPM. trabalhar no frio, vai trabalhar no calor, não tem má postura, não briga com o namorado. Então, gente, né? Exatamente. Eu acho que. E tem algumas pessoas aí dizendo que ela veio para tirar serviço de muita gente. Não, ela veio para resolver uma dor. Exatamente. E sua secretária, se a sua secretária não perde tempo respondendo mensagem de quais são os seus serviços, ela vai. Primeiro, tem duas formas. Ela tem as respostas prontas, que ela vai ficar procurando para mandar. Segundo, ela vai perder tempo do trabalho dela, que ela podia estar olhando para a qualidade do atendimento, fazendo um follow-up mais personalizado, trabalhando como uma concierge, fazendo uma ligação para o seu cliente. Então, ela tá perdendo tempo com coisa automática, com processos que não, Ó, não no demandam começo, energia. não sei se você viu na internet, pessoas vendendo até script, né? E Uhum. aí meus mentorados, eu também quero script para ver secretário. Eu falei assim, não vou dar.
Não tem como dar script, porque cada pessoa tem uma necessidade. Com cada pessoa eu falo de um jeito. Aí eu dou um script, a pessoa vai fazer o quê? Ctrl C, Ctrl V. Né? Não troca sexo, não troca nada. E olha a confusão que dá isso. Sem contar, eu recebi de uma médica, inclusive, aqui de São José, um texto tão grande. Ninguém vai ler. Eu falei assim, gente, isso aqui é um artigo. Uhum. Né? Então a gente tem que entender que a outra pessoa, ela não está esperando a sua mensagem, ela não vai ler mais do que 5 linhas no WhatsApp. Então a gente tem que entender como que eu aciono gatilhos, né, do meu cliente de forma emocional, de urgência, de escassez, enfim, dependendo do calor da conversa, para eu poder mandar uma mensagem muito assertiva. Porque as pessoas falam assim, ninguém responde a minha mensagem. Elas podem não responder, mas tem uma pesquisa que 95% dos brasileiros veem as mensagens que recebem, porque a curiosidade bate. Porém, elas não respondem porque não é interessante para ela. Exato. Então, não tem essa que, ninguém me responde. Não responde porque você não soube fazer a mensagem do jeito que deveria ser feito. É simples assim. E sem contar que as mensagens enviadas para as clínicas, existe ali 60% que é feito fora do horário comercial. Total. Quem vai responder isso só no outro dia? Vai responder 10 horas da manhã? Vai responder 11? Nisso, o cliente já entrou num site, já iniciou uma conversa com uma clínica que tem uma secretariat que vai te responder no Exato. momento. E outra coisa, existe uma evolução dessa questão de secretárias. Imagine uma clínica hoje que só tem a secretária, que é mal formada na maioria das vezes. Uma secretária que tem, por exemplo, um script, né? Que você vai e contrata os scripts prontos lá, que também não é nada legal. Um chatbot, que daí já seria um outro nível ali de comunicação, também mecanizado, também engessado, e depois uma IA humanizada, que faz CRM, que entende áudio, que manda áudio, que dá o suporte da sua clínica. Essa IA humanizada é que todas as clínicas deveriam ter. Assim, quem não tem isso aí está ficando para trás, como eu falei, 60% dos atendimentos são iniciados após o horário comercial, não tem ninguém para responder. Então, o paciente, ele entra e quer na hora, ele quer saber o que você tem de serviço, quer saber quanto quer ser o serviço, quer saber como que faz para acessar isso, quer saber onde que está a sua agenda para ele ver, para encaixar já, para fazer a contratação, às vezes sem falar com ninguém. Às E vezes, isso que você trouxe é muito legal, porque tem uma estatística que fala que o brasileiro é o segundo país que mais compra pelo WhatsApp. Primeiro é a Índia, eu já fui para os Estados Unidos, mas é a Índia, né? E o tempo de resposta, se eu responder após 5 minutos, a minha chance de conversão é 40%. Ou seja, eu já perdi drasticamente já perdeu. muito tempo, eu já perdi muito tempo. Né? E sem contar que, vamos combinar, que o funcionário vai chegar no outro dia, ele vai tomar o cafezinho dele, ele vai falar da novela, ele vai falar do namorado, vai sentar, vai se arrumar, vai se maquiar, para depois começar a trabalhar. Então, e às vezes ele não vai olhar no WhatsApp, ele vai fazer um trabalho operacional, e quando o que está sendo, né, é inversão de valores, né? Eu foco no operacional e ao invés de focar no cliente. E aí aquela pergunta, né? Eu me mantenho ocupado ou me mantenho produtivo? Exatamente. Vamos dar o exemplo agora de uma secretária IA humanizada e a secretária que chega no outro dia também no consultório. A secretária humanizada já vai fazer a qualificação do lead, vai ver se é um lead frio, se é um lead quente, já vai colocar em outra linha já do CRM. Por exemplo, olha, esse cliente já veio com uma dor específica. Existe também na IA, né, inclusive a Doc Mais Tech tem essa solução, que é a fila de atendimentos. Então, ela vai jogar dentro do CRM e vai trazer para a secretária, se tem 2 ou 3 secretárias, vai colocar ali numa fila de atendimento e vai mandar uma mensagem no WhatsApp corporativo daquela secretária. Olha, você tem a cliente tal que veio com essa e essa necessidade e precisa de um atendimento nesse segmento, um agendamento de consulta ou precisa de um suporte e você entra em contato com ela. Então, essa já deixou prontinho para sua secretária chegar e fazer aquele atendimento personalizado. Ela não vai ter que ler a conversa inteira que a IA fez com a cliente, ela vai poder direcionar já focado no que o cliente quer, na dor que ele quer e resolver. Às vezes a IA vai resolver sozinha, às vezes um atendimento com a secretária personalizada humana vai chegar e vai finalizar o atendimento. Então, essa é vamos dizer assim, o suprassumo do que a gente tem hoje de tecnologia para IA, para secretárias IA. Então, com a sua experiência hoje, você já atende clientes que têm algum tipo de ferramental assim? Ou a gente vai começar a divulgar agora para os seus clientes essas tecnologias? Inclusive, por isso que você está aqui hoje, para a gente discutir sobre tecnologia, sobre melhorias, para a gente levar essas ferramentas para as clínicas, para os gestores.
Conta para Muito nós bom essa conta colocação. para nossa a sua experiência até hoje com esse É. mercado. Eu costumo dizer que eu só divulgo aquilo que eu usei até para poder, porque quando vem a dúvida eu tenho que saber o que dizer, né? Eu uso a IA, eu gosto justamente por conta desse time, porque eu atendo diversos clientes e não dá, não tem como você dar conta. E o cliente, o que que é legal? O cliente, ele não quer resposta na hora, mas ele não quer ser ignorado. Isso é importante dizer. Então, só da IA falar que já está em atendimento, ele já dá uma acalmada nos ânimos. Então, isso é importante, né? Hoje, os meus clientes, quando chegam, a maioria não tem um CRM, a maioria não tem uma IA, e já é uma condição que eu já falo para ele que hoje ele precisa. Primeiro, para reduzir custos, e segundo, para reter cliente. Exatamente. São duas coisas que a gente faz. Eu tenho até um caso de uma doutora que ela tinha duas clínicas e um monte de funcionário. Que eu falei para você, e eles têm hábito de dar um celular para cada funcionário. Como que você monitora a conversa? E se a funcionária faltou? Aquele celular vai ficar desligado? Exatamente. Vai perder 30% dos seus clientes. Exatamente. Então, assim, hoje a maioria ainda chega sem, porque ainda tem alguns tabus, ainda tem até a resistência também, não é do médico, tá? A resistência do funcionário de aderir, que ele acha que ele está perdendo lugar. Inclusive, a gente tem casos aqui, né, com a Tech Fala, com a Doc Mais Tech, de que a gente implementa num segmento, né, numa clínica, e aquele funcionário, aquela secretária, às vezes é contrária a esse tipo de tecnologia e ela começa a fazer o processo de forma errada propositalmente. Exato. Então, assim, ao Eu, invés dela entender que aquilo vai ajudar ela às vezes Eu, acha que isso eu, vai eu tirar o fiz, emprego, mas eu não fiz é uma isso que implantação acontece. numa clínica e a médica veio com os dois pés em mim. Rodrigo, você falou que isso funciona. Minha funcionária fala que não funciona, que não sei o quê, que não sei o quê. Falou, eu vou tirar esse negócio aqui. Ficando tão nervosa porque a funcionária ficou na cabeça dela. Aí eu peguei e falei para ela, falei assim, olha, eu já estava preparado para esse seu posicionamento, tá? Só que eu vou falar mais uma vez para você. Me fala o que tá errado. Porque você falar que tá tudo errado, Né? é É muito, muita, é muita coisa. é muita coisa. Vamos pegar o atendimento? Fala para sua funcionária passar aí para mim. Aí pegamos o telefone. Fala para ela, o que está errado aqui? Ah, eu não queria que respondesse assim. Aí eu peguei e falei para a médica, mas isso foi o que a gente combinou. Você falou para ela que você mudou, eu sei que mudou essa forma de trabalho. Não, não falei. Então, acho que o problema não é com a IA, é o problema entre vocês duas de alinhamento de trabalho. Exatamente, pensar que a IA ela funciona como um funcionário. Você vai ter que treinar o funcionário, né? Você vai ter que colocar. A única diferença, né, Rodrigo, é que o funcionário às vezes treina a vida toda e não fica, e não funciona, né? Exatamente. Então tem essa questão. Então aí foi uma conversa de conscientização, porque existe essa resistência do ser humano à mudança, existe essa resistência do ser humano à tecnologia, porque ainda tem pessoas que acham que a inteligência artificial vai dominar o mundo, e de uma forma vai mesmo, né? Mas ela não vai tirar emprego do humano, até porque hoje tem IAs, né, tem empresas que têm IA e está precisando de funcionário e não tem funcionário qualificado para trabalhar com IA. Olha a Exatamente. situação, né? E Exatamente. hoje, quando a gente fala de empresas, o Japão, principalmente, eu vi uma matéria falando que lá está pior que aqui para contratar mão de obra. Exatamente. E todo empresário hoje tem essa grande dor de contratar mão de obra. Então a IA veio para resolver essa dor. E é isso que a gente tem que, né? Então, ao invés de brigar com a IA, é melhor aceitar e aprender a lidar com ela, porque ela só vai otimizar seu tempo. Exatamente. E também cuidar onde você busca esse serviço. Ah, Porque não, muitos isso. estão vendendo chatbot como IA. Exatamente. O que que Então acontece? não tem. Então você tem que olhar para isso e entender o que que é um chatbot, o que que é uma IA. E isso é legal você falar, porque o que que acontece? Tudo que está em alta, todo mundo quer surfar a onda para ganhar dinheiro, né? Uhum. E aí tem as empresas que são idôneas e tem assim, como tudo na vida, né? Não é só apoiar. E aí é que, de fato, a gente tem que entender a procedência, quem que já usou aquele produto. E aí é uma questão mesmo né, de consciência do consumidor, porque isso acontece em qualquer mercado. Uhum. Tudo que está em alta, a gente vê aí todo mundo tentando surfar a mesma onda para poder ganhar aquele dinheiro. Só que aí tem caráter, né? Tem empresas que usam de má fé para poder ganhar o dinheiro, tem empresas que não dão assistência, e é fundamental esse período de treinamento da IA, a empresa dar essa assistência, Uhum. né? Porque ela vai errar muito, não tem como. Até moldar e falar como você fala, o que eu falei para você.
Mas 3 meses ainda é um tempo muito curto em vista de um funcionário que às vezes é 10 anos que você está chamando a atenção dele e está com ele lá ainda. Exatamente. Então, a gente tem Sem que contar que aquele processo trabalhista não vem depois. Isso era outra coisa que eu tô falando agora. Não vem o processo trabalhista, ela vai trabalhar sábado e domingo, mesmo que errado, se você não treinar direito, e ela não vai reclamar, não vai contaminar o ambiente, entendeu? E Então, se bem instaladinho, eu acho que a pode ajudar ideia todo mundo, né? não é mandar a gente embora, é sim colocar cada pessoa com a sua melhor característica de trabalho dentro daquilo que ela gosta de fazer. Então, se hoje eu não preciso de uma secretária, mas eu posso, de repente, contratar uma pessoa para fazer o fechamento da venda, ou para fazer a recepção desse paciente a hora que ele chega na clínica, Exatamente. né? Ou para me ajudar com o processo de acompanhamento de finanças, ou outra coisa que eu quero criar. Sem contar que você vai precisar dessa pessoa treinada para gerir a A ferramenta. ferramenta. Então, não tem essa. Então, isso é uma quebra de paradigma que tem que acontecer, Uhum. porque isso não existe. Ótimo. Legal, então vamos chegando ao final. Eu quero saber sobre a sua mentoria. Então a gente falou hoje sobre tecnologia, sobre gestão, sobre finanças, sobre médicos gestores, como que a gente chega nesse patamar de entendimento e que a gente sai do nosso ambiente para pensar fora da caixa. E hoje o médico que não é um gestor, então é um médico que está fadado ao desastre. Ao Então, desastre. vamos mostrar para a gente então a mentoria do Rodrigo e quais são os entregáveis aí, que eu também estou curioso para saber como que Não, esse aqui é a funciona a minha sua. formação. Isso. Pode passar, que depois eu mostro esse, é o seu depoimento da doutora Nais. Esse aqui, ó. Então, o que que a gente faz, né? A gente trabalha Como que é o. o. Desculpa, Pode. desculpa interromper. Como que é o nome da mentoria? A mentoria C360 Clínica de Elite, tá? Porque, até por conta do livro, né? Foi o. E por que que eu gosto de falar que é o C360? Porque, de fato, eu entendi que não adiantava só olhar o financeiro, a gente tinha mais coisas para olhar. Então a gente entendeu e validou o método com os mentorados que trouxeram essas dores. Hoje, todas as minhas aulas, eu tenho um grupo, né, de clínica de elite, que são as pessoas que entram dentro da comunidade, e ali a gente faz enquetes, e dali saem as minhas aulas, e saem os conteúdos, saem os treinamentos, enfim. Então, hoje, o que que a gente chegou no consenso, né? Que são esses pilares que eu preciso trabalhar. Venda é o primeiro ponto. Qualquer empresa que não vende, não tem função para É o existir. pulmão da É o empresa. pulmão da empresa, não tem como. Depois a gente passa pela gestão financeira. Na verdade, ela acaba sendo meio que concomitante, porque não dá para você, né? É que literalmente trocar o pneu com o do carro com o carro andando. Porque não adianta eu vender errado, e também não adianta ter o processo financeiro e não ter venda. Então a gente acaba concomitante. A cultura organizacional, esse ponto é um ponto que os médicos e as empresas negligenciam muito, mas é um ponto fundamental justamente para dar liberdade para o médico. Porque se a clínica não tem processo, como é que a funcionária vai saber o que tem que fazer? Né? Então tem que ter o processo. Então é aqui que a gente coloca processo, qual que é a missão da empresa, qual que é o propósito, quais são os valores inegociáveis do qual eu não abro mão. Até porque quando eu vou contratar uma pessoa, eu tenho que entender, né, que tipo de pessoa que eu quero que está ali comigo. A cultura é o A ambiente. cultura é o ambiente. E justamente, Rodrigo, eu sou um bom líder. Ah, é? Tem cultura? Se você tiver lá, a empresa funciona? Ok. Né? Aí tem aqueles médicos que falam, se eu não tiver aqui, nada funciona. Tá aqui o problema da cultura, Então né? não é um ótimo gestor. O neuromarketing, eu trago a questão do neuromarketing especificamente porque a persuasão na venda é fundamental. Então, a nossa comunicação hoje, a nossa narrativa dentro de rede social tem que ser de uma forma educativa na maioria das vezes, e eu tenho que saber aonde que eu aperto o calo, porque eu trago meu cliente de duas formas, ou porque eu gerei desejo, ou porque eu resolvo uma dor, simples assim. Não tem outro motivo, né? O cliente não vai em mim porque eu sou legal, né? Ele vai porque eu resolvo uma dor, afinal de contas, ele vai pagar, né? O recursos humanos, que é justamente pegar o funcionário, só que aí eu começo desde a contratação. Que tipo de funcionário que eu quero? E muitos médicos, inclusive, quando falam assim, me fala do perfil da secretária que você quer. Aí ele fala, é atenciosa, bonita, com boa imagem, tal, tal, tal. E não fala da venda. Só Não que fala aqui da como é? característica principal. Exatamente. E aí? Mas e aí? Ela não precisa vender? Né? Ela não precisa entender ali do tipo de atendimento que você quer fazer? Então, por isso que a gente entra, e não só na contratação.
né, na construção da carreira daquele profissional também, no follow-up, no onboard, na conversa individual. Então, tudo isso a gente olha e depois a gente entra na parte técnica clínica mesmo. E a técnica clínica eu geralmente gosto de trazer pessoas que já fizeram a mentoria para falar um pouquinho do que faz hoje na clínica, para trazer uma vivência de que é possível, sim, ser médico e administrar a sua clínica. Essa questão entra na parte de diversificar os serviços que tem na clínica, de Exatamente. colocar um serviço a mais. Por exemplo, eu sou médico, eu colocar também, vamos colocar uma sala de vacinas, vamos colocar um procedimento estético, vamos colocar Você nesse pode colocar sentido. uma tela para mostrar? Eu quero aqui, ó. Esse aqui é um caso que aconteceu exatamente isso. A doutora Nais, ela tinha 2 clínicas, né? Ela dobrou o faturamento da sua clínica, ela trabalha só com harmonização facial, ela virou especialista. E aí a gente começou a entender com ela o que ela fazia muito bem, Uhum. porque era um plano para depois, né? Que a gente conseguisse organizar a clínica dela. Em apenas 90 dias, trabalhando menos e com energia mais focada e direcionada, sem falar na lucratividade que aumentou, o que permitiu que ela identificasse o que estava bloqueando o crescimento da empresa dela. Hum. Então, hoje ela trabalha com mais focada, com mais liberdade, e hoje ainda ela está dando mentoria de lifting, que é uma coisa que ela é apaixonada, e ela dá mentoria. Hoje mesmo, ela postou lá que ela estava dando mentoria. Olha só. Então você chega, faz um diagnóstico, ensina como fazer, faz toda uma estruturação de uma gestão, ensina também o médico a ser um gestor, então. Exato, né? Muito Para bom. quê? Eu quero fazer ele ter tempo, porque o que ele fala para mim é que ele não tem tempo. E por Onde, isso onde que, é que eu assino? Os médicos devem estar pensando assim, onde é que eu assino? A gente vai né? passar aí Porque ele para... fala para mim que ele não tem tempo, só que tempo é o bem mais precioso que a gente tem. Tempo não, né? Aí, como é que você quer casar? Como é que você quer ter filho se você não tem tempo? Né? Exato. Ah, eu quero viajar, quero tirar férias. Não dá, porque eu não tenho tempo. E aqui eu, né, consigo provar que, inclusive, com um trabalho, né, dentro da sua própria clínica, talvez ele nem precise mais de fazer plantão. A gente sabe quanto é o sacrifício do plantão, a gente sabe que tem plantões pagando muito baixo hoje e que, de fato, não compensa. Eu tive um médico que falou para mim que ele, né, viajava 2 horas para receber. Aí eu peguei e falei assim, mas quanto você está gastando de gasolina e de pedágio, de alimentação? Está ficando mais caro do que você está recebendo. Sabe o que ele falou para mim? Nossa, verdade. Nessa. Essa é Porque um entra no gasto oculto. automático, entra no piloto automático, né? E eu entendo que ele não pare para olhar isso, porque eu que sou financeiro, né? Então eu sempre olho ROI. Para mim, se não tem ROI, não faz sentido. E aí eu falei para ele, olha, né? Você tem que ver isso aqui, porque não está batendo. Né? Fora isso, tem o desgaste do carro, a segurança, o tempo que ele não está ficando com a família. Eu falei, coloca tudo isso na conta. E outra coisa que a gente até comentado hoje mais cedo, de quem é esse médico que pode entrar na sua mentoria. Por quê? A gente também vê muita negligência por parte do médico com relação a tudo isso. A gente falou das dores, tudo, explicou, e a gente acha que vamos entrar na mentoria que a minha vida vai se resolver. Tem que ter uma contrapartida também, a pessoa tem que querer. Aquela questão de qual que é o perfil do médico do futuro. Hoje, eu peguei o depoimento de uma pessoa que estava falando que fez mentoria, que eu abordei, ela veio para uma reunião comigo, e ela falou que ela tinha feito uma mentoria que não tinha funcionado. E isso nem foi comigo, foi com outra pessoa. Aí eu peguei e falei para ela, então, mas olha esses depoimentos, mostrei o Instagram da pessoa. Você acha que esses depoimentos aqui são fraudes? Porque tá Instagram dela, inclusive, da pessoa. Então seria muito arriscado, né, colocar isso aqui. Porque tem uma regra que fala, né? Se um homem pode, o outro também pode. Será que você estava dando a sua parte? Porque o mentor não faz por você. Ele te dá o caminho, você faz, volta e a gente analisa para ver o que deu certo e o que não deu. Então não Exatamente. adianta. É que nem aquelas pessoas que vão para academia, que pagam Tô academia, pagando, tô... mas não vai, Exatamente. né? Exatamente. E Não aí, existe pílula aí mágica. fala que não está tendo resultado. É aquela pessoa que vem fazer um programa de emagrecimento com nutricionista, desce do andar, para na padaria e come um bolo de pote. Então, não faz sentido. Tanto que, né, o meu contrato é muito transparente, onde eu coloco que ele tem algumas obrigatoriedades com o contrato, então não é porque ele quer entrar na mentoria que ele vai entrar, ele tem que seguir também alguns pré-requisitos, justamente para garantir a qualidade. Porque, inclusive, na minha garantia, né, hoje o processo de mentoria maior são 6 meses. Enquanto o Código de Defesa do Consumidor dá 7 dias para devolver o dinheiro, eu dou 6 meses. Eu devolvo o dinheiro se ele realmente não conseguiu melhorar o faturamento dele.
E graças a Deus, e eu dou 6 meses não porque eu sou doido, mas porque realmente isso nunca aconteceu, Que faz sentido. né? Então isso é muito bacana de conversar, porque de fato acontece isso. O ser humano, às vezes, ele paga para ter uma consciência mais leve, que está fazendo alguma coisa, mas não está. E aí, né, não vai descer do céu A solução, a solução. como que é? Tá sendo afogado, tá no meio do enchente, aí eu vou esperar que Deus vai resolver minha vida. Ex- Passando um Não, helicóptero, bombeiro às vezes tem chamando, gente que fala, vem, ai, vem. Rodrigo, nossa, minha clínica tá ruim e tal. Ah, mas não é o melhor momento para Tá. contratar a mentoria. Eu falei assim, então, mas até aqui você já tá achando que tá ruim. Você vai ficar sem mentoria. Como é que vai estar daqui a 6 meses? Que a Selic, inclusive, vai bater no teto. Exato. Entendeu? Como é que você espera melhorar sem, né? Como é que você quer resultado diferente Como que você agindo da faz da mesma mesma forma, forma? né? Então não tem como. Muito bom. E agora chegando no final, encerramento e legado. Que conselho você deixaria para médicos que estão acordando agora para a importância da gestão? Conselho para médico, até olhar para a câmera agora, né? Pare de olhar tanto para a parte técnica. Eu sei que é importante, é fundamental, mas olhe para o lado empresarial. Então, acompanhe o que está acontecendo com o governo, acompanhe o que está acontecendo com a economia e se alinhe, né? Eu falo muito que tubarão não anda com sardinha. Então, ande no meio de empresários, faça network com o empresário, porque se a gente quer mudar comportamento, a gente tem que mudar de ambiente. Então, esse é o primeiro ponto. Porque se eu mudo o ambiente, eu mudo o comportamento, que eu gero novas capacidades e também quebro algumas crenças. Então, é importante você entender que você não vai ser CLT, a não ser que você queira realmente estagnar na vida. Ou cargo público, né? Aí depende, mas se o propósito é abrir um CNPJ, esse é o meu conselho. É aquela questão da parte técnica é o básico. Se você não tem a parte técnica, Básico. na verdade, você nem Não teria tem se como você formado, né? desenvolver a parte técnica se não tiver cliente. E se você não vender, não tem cliente, não tem a parte técnica. É simples A assim. parte técnica é do seu produto, então assim, o básico de qualquer produto é que ele seja excelente. O Exato. básico é a excelência. Então a parte do consulta médica é a técnica. É. E tem Então, que parar de vulgarizar o nome vendedor. Por quê? Porque muitas pessoas se sentem incomodadas de falar que tem que vender, porque o vendedor ficou banalizado, né? Acha que é o corretor de imóvel, vendedor aquele cara chato. Só que, gente, vendedor hoje é uma das profissões mais procuradas e mais bem pagas. Então, veste a camisa de vendedor porque a gente vende o tempo inteiro. A gente vende a imagem, a gente vende o tempo inteiro. A gente vende até marca de graça sem receber, que fica postando as coisas que a marca não está patrocinando. muito bom. E o que você acredita que é seu legado nesse ecossistema da saúde? O meu legado, olha, é fazer com que pessoas não passem pelo que eu passei de crise financeira, porque é horrível você ficar sem dinheiro. E eu imagino que muita gente que eu vi também, né, chegar com casos aí de poder querer comprar as coisas para o filho e não poder comprar, querer viajar e não poder viajar. Porque eu sou cristão e para mim tem uma palavra bíblica que funciona muito bem, que, né, que Jesus falava lá atrás, que eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Né? Então, a minha função aqui é fazer de fato um profissional técnico, um profissional operacional se tornar empresário e entender que o mercado é capitalista. Onde é que eu assino? Muito bom. E onde o pessoal pode te encontrar e acompanhar seus projetos e suas redes sociais? Conta pra gente. Bacana. Hoje eu tenho um Instagram, que é o @rcostamentor. Então ali eu publico tudo que as dores dos meus pacientes, a aula, as palestras que eu dou. Então ali tem bastante conteúdo. Todo dia tem conteúdo novo, todo dia tem conteúdo específico. E ali, inclusive, eu publico as palestras que eu participo, os workshops. Então tudo acontece por ali pelo Instagram. Muito bom. E fala dos seus livros também, que a gente tem 2 livros aqui escritos de sua Ah, legal. autoria. Então, Onde que para a gente quem. encontra? Exatamente. O livro também hoje tem na Amazon e também pela rede social eu também vendo e tem pelo Eduz também. Mas esse livro é bem legal para quem quer, quem acha que está quebrado, quem acha que não tem saída, quem e quer construir patrimônio. Ali tá, é aquele livro. E hoje, quem tem clínicas, né? Aqui a gente tem um método que a gente conversou um pouquinho aí, e casos reais de pessoas que de fato aumentaram o faturamento, pessoas que de fato diminuíram as despesas, então tá bem legal. Perfeito, Rodrigo. Quero agradecer a sua vinda hoje. Foi assim esclarecedora. Acredito que vai ser muito valioso os médicos terem esse conteúdo, porque como a gente conversou hoje, muitos termos técnicos, às vezes o médico nem sabe alguns termos, não entende o que está acontecendo. Então, assim, princípio básico, entender, depois
aplicar. É isso. Então você veio aqui para realmente mudar paradigmas. Eu acredito muito no seu trabalho, inclusive vou indicar bastante aí para todos os médicos aí da DocDoc, que são profissionais que precisam dessa qualidade de gestor. Certo? Muito obrigado. E fica aí o convite sempre para a gente fazer essas atualizações, para a gente falar de novidade, de tecnologia. Tá bom? Eu que agradeço pela oportunidade, né? Espero ter contribuído aí, trazer alguns insights importantes. Me procurem, porque de fato o não procurar pode estar deixando dinheiro na mesa aí, poderia estar faturando muito mais ou, né, gastando muito menos. Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Acompanhe o Fala aí Doc, que só tem conteúdo sensacional. Valeu!